Eu hoje estava conversando com uma praticante já de bastante tempo e a gente conversou, sobre essa questão, das diferentes maneiras, de se estar na prática, no Zen. E sempre tem uma questão aí, se a gente tem a questão da fé, dos aspectos mais místicos, do aspecto religioso da prática. A gente tem muita gente que se aproxima da prática do Zen mais pela questão da própria prática do Zazen em si, nem quer muito se envolver muito com as questões ligadas a, digamos, a parte religiosa do budismo como religião. E é interessante porque parece que quando as pessoas vêm ao templo, as pessoas que não estão interessadas na parte religiosa, será que elas se sentem, uma questão, será que elas se sentem como não fazendo parte, não podendo fazer parte, porque não buscam esse aspecto religioso em si e tal. Então uma dúvida, que acho que fica. Nós não temos propriamente uma resposta para isso, mas tem algumas coisas interessantes, A gente precisa pensar que quando a gente pensa em fé, tem um aspecto, mais ligado ao místico, aquilo, o sagrado, aquilo, da espiritualidade que não tem uma explicação lógica, uma questão tão evidente, Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma coisa que, no budismo a gente até usa mais esse termo, a ideia de confiança. Confiança nos ensinamentos, naquilo que, porque eles vêm de geração em geração, desde Shakyamuni Buda, e vindo de geração em geração, já se sabe que funcionam, que essas técnicas, essas práticas funcionam. Mas como é que fica então essa questão da religiosidade nisso tudo, Primeiro, que eu acho que um aspecto importante é entender que a espiritualidade não necessariamente precisa estar ligada com uma religiosidade, no sentido mais místico, Porque a própria prática do Zazen já nos permite estar acessar estados, vamos dizer assim, de consciência que vão além da nossa vida comum. E é o que Shakyamuni Buda e os mestres ancestrais estavam tentando dizer para nós. Olha, a concentração profunda favorece a realização da perfeição da sabedoria. E esse é o nosso aspecto espiritual mais profundo. E aí, o que então quer dizer essa abordagem? Bom, praticar Zazen, então, é uma forma de estarmos em contato com a nossa espiritualidade, sem, contudo, necessariamente ter ou não ter que acreditar nisso ou naquilo. Não é sobre acreditar em nada especificamente, mas ter confiança nesse processo, como eu falei, que vem desde os mestres ancestrais, desde Shakyamuni Buda. Então acho que esse é um primeiro aspecto. Mas, é claro, o budismo é uma religião e ele tem todos os seus ritos e a sua mística. O Zen budismo não está separado disso.
Eu acho que ficou mais fácil, talvez, para o Ocidente separar um pouco a questão religiosa, né, dessa questão da prática, né, meditativa, porque, né, nós vimos, né, desde os anos 60, 70, nos Estados Unidos, mesmo na Europa, esse movimento, né, de limpar, vamos dizer assim, a prática, né, do Zen budista desses aspectos mais místicos, mais religiosos. E tem sido assim, né, durante bastante tempo, né, no Ocidente. Então, talvez, né, muitos procurem, né, o Zen justamente por conta dessa, né, porque não querem, por exemplo, se aproximar de uma tradição religiosa, do ponto de vista, né, da religiosidade, da prática religiosa. É interessante, né, e tudo bem. O Zen budismo também acolhe essas pessoas, né? E a gente não obriga ninguém a acreditar em nada, né? Isso não faz parte nem do budismo, né? Acho que até essa questão, vamos dizer assim, o aspecto da fé é algo que se desenvolve em cada um né, das mais variadas maneiras. Então, quer dizer, não é preciso acreditar em coisa alguma, né, para poder fazer zazen, ou mesmo para praticar o Zen. Mas, né, a gente não pode esquecer que, de fato, a tradição Zen budista, ela tem um aspecto, digamos, religioso, né, no sentido místico, né. Mas por aí a gente já percebe que tem então é possível fazer uma separação entre entre religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade pode ser praticada sem necessariamente estar envolvida especificamente com alguma religião. Aliás, há pessoas muito espiritualizadas, mas, né, pelas suas práticas e condutas e ações, por aquilo que elas seguem, e não necessariamente os valores, os princípios vêm de uma tradição religiosa, e ainda assim pode-se dizer que elas acessam, né, esses níveis, ou se aprofundam na sua espiritualidade de alguma maneira. Não sei, claro que, como eu ia dizendo, né, a gente não tem propriamente uma separação no budismo, né, no Zen budismo. Isso acontece, né, quer dizer, essa espiritualidade está ligada, né, também a uma confiança, como eu disse antes, mas também a um aspecto de fé para muitos, né, não é obviamente para todo mundo, como eu acabei de dizer. E esse é um aspecto interessante. As cerimônias, né, aquilo que a gente, né, por exemplo, toda tarde a gente faz uma cerimônia, né, em homenagem, né, para homenagear, para oferecer alimento aos chamados espíritos insaciáveis, né, os espíritos famintos, que são aqueles, né, que vivem num mundo de muita ganância, né, estão em grande sofrimento, portanto. Então esse é um aspecto da nossa compaixão e também da nossa prática de dana, né, de generosidade, né, de oferecer então alimentos, né, oferecer algo, né, e os méritos, né, de tudo que a gente recita, dedica, a gente dedica para eles como uma forma de ajudá-los, né. E isso é um aspecto místico, né, religioso, né, nesse sentido místico, né, dessa. Como eu disse, o Zen é tão interessante porque não é obrigatório que ninguém acredite nisso para poder praticar o Zen, né? Porque se a pessoa quiser só fazer Zazen e confiar nisso como prática, ela já está, né, exercitando, né, a sua espiritualidade, né, praticando, né, um caminho espiritual. Mas o interessante é que acho que ao longo do tempo, eu só posso falar, né, claro, da minha experiência,
também para mim existia lá no início, né, uma certa reticência, vamos dizer assim, né, em relação a esses aspectos mais místicos e tudo. Então, logo que eu comecei, né, na prática, tinha uma postura mais questionadora, né, mais cética em alguns aspectos, enfim. E à medida que eu fui desenvolvendo minha prática, não foi nem que eu quis acreditar em alguma coisa e nem que não quis. Na verdade, acho que naturalmente, à medida que eu fui aprendendo e praticando e vendo também outras pessoas, né, e a sua fé, a sua devoção, a sua prática, eu acho que isso também, né, acaba ensinando a gente, né, e acaba desenvolvendo na gente né, não só a confiança, né, que essa já estava estabelecida, mas também essa fé. Né. Então é interessante porque o que eu deduzo disso, não é nem de perto uma conclusão, né, mas é que talvez há se a gente estiver aberto para isso, claro, há esse florescer, né, da fé, dessa espiritualidade ligada a um aspecto mais místico, né? E isso é muito interessante, né, de se pensar e de se experimentar. É uma coisa, acho que mais de experimentar e muito menos de pensar. Mas é uma prática bem interessante, bem curiosa. E aí eu falei, nossa, né, a gente conversou um pouco sobre isso e eu, né, falei, vou dividir, né, isso com quem está aqui, né, hoje. Né? Nicole, obrigado por ter vindo mais uma vez. E também, claro, né, com quem está, né, aqui na internet e vai poder ver esse vídeo, né. Aliás, falando nisso, deixa eu já falar um oi aqui pro pessoal. O Eduardo Teiko entrou aqui, muito obrigado, Eduardo San, bem-vindo. A Diri-san entrou, falou boa noite para mim e para o pessoal. E também a Yolanda San também mandou uma boa noite aqui para mim e para a Sangha. Muito boa noite, Diri-san e também Yolanda San. Muito obrigado, né, pela prática de vocês. A gente fez a Zen juntos agora, né, nós estávamos no online. E então agradeço a presença de vocês na prática de vocês. Então cuidem-se bem, tenham uma ótima noite e até a próxima. Acabou de entrar Coelho Emp. Muito obrigado, vai ficar aqui na gravação, então assista depois, por favor. Cuidem-se e até breve.